Salve, salve pelo pessoal da Filosofia da Coruja. Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo hoje voltamos, né, a fazer resenhas, né? Tá? Então, quem não conhece o nosso canal, vai se inscrevendo, vai acompanhando. Estamos fazendo agora um monte de resenha, tá? Com vários autores, né, que a gente gosta, que a gente gosta bastante, né? Como Kant, Hegel, tá? Vamos ter também Camus, estamos falando do Gilbran, né? Também tá com o livro do poeta, certo? Acompanhe, tá muito bom. E hoje vamos fazer uma resenha do livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. Tá? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, dá um curte, compartilha, dá um joinha, enfim. Tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer, né, que é a fundamentação da metafísica do costume, é só uma resenha breve para aguçar que vocês possam, né, vir a ler essa obra, né, do grande filósofo Immanuel Kant, né, filósofo alemão, né, nascido ali em 1785, aliás, desculpa, 1785, que foi, né, publicada a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nela, Kant busca estabelecer os princípios fundamentais da moralidade a partir de uma análise da razão prática, ou seja, da capacidade humana de agir de acordo com a lei. Kant defende que a moralidade não depende de sentimentos, tradições, costumes ou interesses, mas sim de uma lei universal e racional, que ele chama de imperativo categórico. O imperativo categórico, tá? Não vou aprofundar muito, porque senão vira uma aula, é mais uma resenha, certo? Acho que no canal aqui tem alguma coisa falando sobre a parte de ética, tá? Vamos falar também mais sobre ética. Então, o imperativo categórico nada mais é que uma regra que determina, né, o dever moral de cada indivíduo, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Segundo Kant, o imperativo categórico ele pode ser formulado de três maneiras equivalentes. Ou seja, agir somente segundo uma máxima que possa se tornar, né, uma lei universal, agir sempre como se fosse um legislador, por exemplo, né, universal, certo? Você está, né, legislando ali, sendo uma questão que é legislada universalmente, então você vai por ela, ou agir sempre respeitando a humanidade em si mesmo e nos outros, tá? Como um fim em si mesmo, ok? Então, ele vai considerar essas três formulações que vão exprimir, né, que vai expressar a mesma ideia, a de que a moralidade ela sempre vai ser baseada na autonomia da verdade, ou seja, na capacidade de se dar a si mesmo, ou seja, a lei moral, né? E, no caso, a fundamentação da metafísica dos costumes, né, é, que é uma obra, né, fundamental para a compreensão da ética kantiana e da filosofia moderna em geral. Então, é a base, né, eu digo que o primeiro, né, preceito, né, para vocês entenderem os conceitos que foram vir a estudar, né, eu digo que esse é o principal, tá? Que vocês devem entender, né, ler, tá? Lógico que não é um livro fácil, não é um livro, digamos assim, trivial, né? Em um conceito mais não metafísico. Mas, assim, tem que ler, sentar lá e ler, vai até tá pesado, mas tem que começar com algo. E acho bacana começar com né, a fundamentação da metafísica é bem interessante. Meus alunos ficam loucos, mas é interessante, tá? Então, certo? Então, contando aí, né? Então, ele considera, né, essas três formulações que expressa a ideia de que a moralidade é baseada na autonomia da vontade, ou seja, na capacidade, né, de se dar a si mesmo, é isso. E aí,
né, o Kant parte da ideia de que a moralidade não depende da experiência, certo? Mas da razão pura. Mais para frente vocês vão ler Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Depois vamos fazer resenha desses livros, tá? Mas primeiro esse aqui. Então ele procura então definir que, né, o dever, que é o da boa vontade, que são as bases da sua teoria moral, certo? Então a moralidade ela não depende da experiência, sua moral não depende da sua experiência, tá? Apenas da razão pura. Razão pura. Ou seja, e aí o livro ele é dividido, né, peguei 3 seções dele, que a primeira trata da transição do conhecimento moral comum para o conhecimento filosófico. A segunda trata da transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes. E a terceira vai tratar da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura. Tá? Então, vamos lá, na primeira sessão, né, que é a única coisa assim, que eu acho boa, sem exceção, é a que ele fala que é a boa vontade, que age por dever e não por inclinação ou interesse. Tá? Então, por exemplo, você nunca foi de ajudar as pessoas quando cai algo. Né? Alguém deixa cair alguma coisa e você vai lá, né? Você nunca pode cair na sua frente, você não está nem aí. Mas como tem uma situação que lhe prevalece, tá o seu chefe, ou tá alguém, alguma coisa desse tipo, e aí a moça ou o rapaz deixa cair alguma coisa, você corre para ajudar, tá? Né, entendeu? Ou seja, só para mostrar, certo, que tem, né, alguém ali então, ou seja, uma inclinação ou um interesse, certo? Então ele vai dizer que é essa, né, nesse sentido. Então ele distingue que entre as máximas, que são as regras, né, subjetivas, que vão orientar a ação, e os imperativos, que são as regras, né, no caso, objetivas, que expressam o dever. Os imperativos podem ser hipotéticos, se forem condicionados por algum fim, tá? Ou categóricos, se forem incondicionais e universais, tá? Ou seja, você faz porque é universal. O imperativo categórico é a fórmula, né, suprema da moralidade, que diz, por exemplo, né, ele fala, age do tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Isso é bacana, cara. Acho isso muito, muito, muito bacana, né? Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Tá? E esse livro, né, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, nele, né, nela, né, o Kant, né, ele vai discernir bem essa questão ética, tá, a partir da análise crítica da razão prática, tá, que é um livro que a gente vai ver mais para frente, certo? Mas lembrando que ele faz, tá, toda essa questão moral filosófica, tá, depois Kant vai expor o conceito da boa vontade, certo? Tá? Passa ali, como a gente falou, de imperativo categórico, a regra moral, tá? E aí, na segunda sessão, Kant desenvolve o conceito de autonomia da vontade, que é a capacidade de se dar a si, né? Mesmo a lei moral, sem depender dos impulsos sensíveis ou interesses particulares, que é aquilo que a gente falou, tá? Anterior. Né? A autonomia da vontade é a essência da dignidade humana e a condição de possibilidade de liberdade. Kant distingue entre os dois tipos de leis práticas: as leis da natureza, que regem o mundo dos fenômenos, tá? E as leis da liberdade, que regem o mundo dos nomenos, tá? Ele faz essa distinção, né, nomenos, né, que é a coisa em si, e o fenômeno, que é a aparição. Essa distinção vai evidenciar o seguinte, que ao homem só é possível conhecer as coisas como aparece à mente
tá? Jamais em si mesmas, seja pelas ideias inatas cartesianas, seja pela ideia como a cópia exata da sensação, né? As leis da liberdade são as mesmas as leis, né, morais e constitui a metafísica dos costumes, tá? E aí também divide que a metafísica dos costumes, né, é doutrina do direito, que trata das relações externas, né, ou seja, mais duas partes ainda, né, e entre os seres racionais. E a doutrina da virtude, que trata das relações internas consigo mesmo. Tá? Perfeito, cara, maravilhoso. Tá? Esse livro é muito bom. Tá? Na terceira sessão, aí Kant examina as condições de aplicação desse imperativo categórico, que na realidade é empírica. Para isso, ele vai recorrer à ideia de uma razão prática pura, que é a faculdade de julgar moralmente as ações humanas. Com isso, a razão prática pura, né, totalmente pura, pressupõe três postulados, por exemplo, tá? Que é, primeiro, vem a existência de Deus, né? Aí vem a imortalidade da alma e a liberdade da vontade, certo? E aí aquela questão, né, liberdade, a gente pode fluir, né, bastante aí nessa arte, né, estamos conectados à liberdade, né, então a gente entende que dentro do eixo, né, filosófico, né, você tem a liberdade, a sua escolha, tá? Depois, sociologia é bem mais complexo essa liberdade. E dentro da psicanálise, né, aí depende, né, de sérios fatores ali de recalque, né, de angústia, de coisas, enfim. E se colocar filosofia clínica, aí vai da historicidade, e aí são N fatores, tá? Então dá para a gente brincar bastante só com o termo liberdade, tá? E aí Kant conclui que a moralidade não depende de nenhuma condição empírica, mas apenas da forma pura da lei moral, que é dada pela razão prática pura. Então é isso, camaradas, meus queridos alunos, né, queridos, né, a turma, né, da filosofia, né, da coruja, é isso. Tá? Então espero que vocês tenham gostado, comente aqui, compartilhem e fiquem, né, atentos às nossas próximas resenhas. Espero que tenham gostado, aguçado a curiosidade de vocês, né, a lerem o livro A Fundamentação, né, da Metafísica dos Costumes. Grande abraço e até mais.